Olá, amigos da Novo Tempo, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, como eu sempre digo, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Aqui nós temos um encontro marcado de 1 hora e que bom que você separou esse tempinho para a gente sentar juntos agora, abrirmos a Palavra de Deus e hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito do tema da santificação. Sabe que esse é um tema muito pouco apresentado nas igrejas e muitas pessoas têm dúvida a respeito do assunto. Como ser santo? A palavra de Deus nos orienta que nós devemos ser santos e os santos que se creem popularmente hoje, que já estão no céu, de fato eles existem, isso é verdade, não é bom. Se você tem essas inquietações, você não pode perder a próxima hora em que vamos estar juntos aqui no programa. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, em Jacareí, São Paulo, com um grupo de 10 convidados que vieram de vários estados brasileiros, Goiânia, Rondônia, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Goiânia também, Bahia e São Paulo, um grupo especial de amigos que aqui estão para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. E que bom ter a sua companhia também. Eu queria que você soubesse que tudo que a gente está estudando aqui no programa está impresso nesse guia aqui, Ensinos de Jesus. Esse guia é um presente que a Novo Tempo tem para você. Você pode pedir, nós enviamos para a sua casa, ele é gratuito, nós pagamos até a postagem para você. Mas por que vocês fazem isso, pastor? Porque nós queremos que o Evangelho chegue a toda pessoa. E nós acreditamos que o Evangelho, a Bíblia, contém a mensagem que nós precisamos para os grandes problemas que a humanidade enfrenta. E é por isso que a gente oferece isso para você. Esse material pode ser um guia, uma luz no seu caminho. Então peça agora para nós. Você pode pedir pela internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Você pode pedir também pelo WhatsApp, 12 98100 1615, ou você pode ligar para Novo Tempo em horário comercial. Nosso telefone é 12 2127 3121. Você faz um rápido cadastro com os seus dados postais e a gente envia esse material para a sua casa. No final do mesmo, você vai encontrar um pequeno questionário com perguntas objetivas, muito simples de ser respondidas. Se você responder, acertar mais de 70%, nós vamos enviar para a sua casa também um DVD. DVD este que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. E eu queria que você acompanhasse uma pequena demonstração desse conteúdo aí. Assiste aí na sua casa. Jesus estava aqui na sinagoga de Cafarnaum ensinando sobre o reino de Deus, quando de repente a cerimônia foi interrompida por um agudo grito de terror. Um jovem ficou possesso de espírito maligno e, apontando para Cristo, declarou: "Bem sei que és o Santo de Deus. A que viestes?" Com essa atitude, Satanás buscava tirar a atenção de Cristo para esse jovem e para o seu poder. Nesse momento, Jesus percebeu nesse jovem uma alma aprisionada por Satanás. Mas o interessante dessa história é que nós percebemos que Jesus foi reconhecido como o Santo de Deus por homens, anjos e até por demônios. O que significa ser santo? O que a Bíblia ensina sobre santificação? Vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse tema no estudo de hoje. E aí, gostou das imagens, do conteúdo? Isso tudo não vai no canal aqui da Novo Tempo. Você só consegue assistir nesse DVD que você recebe quando você preenche o nosso guia de estudo, tá bom? Aproveita para curtir também as nossas páginas nas redes sociais, facebook.com/BíbliaFácil e o nosso canal no YouTube é youtube.com/BíbliaFácil. E no Instagram é @BíbliaFácil. Aproveita então também para compartilhar com seus amigos os programas, porque no nosso blog eles ficam lá, todos guardados e você pode assistir a hora que você quiser pela internet, tá bem? Bom, aqui estamos todos prontos, todos com as Bíblias nas mãos, para começarmos mais um estudo. Semana passada conhecemos 2 dos convidados que estão conosco aqui participando dessa temporada e agora você vai conhecer um pouquinho mais a respeito do Renan e da Graciele. Acompanhe o vídeo aí. Meu nome é Renan, eu tenho 36 anos, sou nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, porém eu vivo no Espírito Santo já há 12 anos. Meu nome é Graciele, eu moro em Guarapari, Espírito Santo, Guarapari Cidade de Saúde, eu tenho 35 anos. A partir dos meus 6 anos de idade, eu cresci em uma denominação
evangélica, neopentecostal, e foram 30 anos ali. Eu sou cristã há 18 anos. Eu pertencia a uma denominação neopentecostal e assistindo o programa Bíblia Fácil, Na Mira da Verdade, conhecendo o trabalho da TV Novo Tempo, assistindo pelo YouTube, todas as noites eu assistia com meu esposo. Algo foi acontecendo dentro de mim, porque eu praticava uma religião, mas inconsciente eu burlava certos mandamentos que foi se abrindo a minha visão. Então, eu comecei a meditar mais e esse programa me abençoou muito. Bem, a minha expectativa para o programa Bíblia Fácil é conhecer mais da vontade de Deus, poder ter a oportunidade de me aproximar mais. A minha expectativa para Bíblia Fácil é crescer mais e mais espiritualmente, aprender mais, tirar todas as dúvidas que ainda restam dentro de mim. E não só guardar para mim, mas também passar para as outras pessoas o que eu tenho aprendido. Muito legal o vídeo, obrigado pelas informações que vocês trouxeram e obrigado mais uma vez por estarem presentes com a gente aqui. E hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre o tema da santificação. Agora, como vocês sabem, a gente nunca abre esse livro sem antes fazer uma oração. E por que fazemos isso? Porque nós acreditamos que esse livro não é um livro comum, é o livro de Deus. E como foi o Espírito Santo quem inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, é esse mesmo Espírito que nos foi prometido para nos ajudar hoje na compreensão. Então a gente só pode entender Bíblia quando o Espírito está conosco para nos auxiliar. É por isso que a Bíblia ela pode ser compreendida por um doutor e também por uma criança. A Bíblia tem uma mensagem simples, clara, e quando você estuda o que Jesus ensinou, por exemplo, por que as multidões admiravam Cristo e o seguiam? Porque ele ensinava de uma forma simples, e não como os escribas e fariseus, que pegavam o simples e tornava confuso. Então nós precisamos de um evangelho simples, e a Bíblia tem esse evangelho. Vamos orar então? Nosso Pai de amor, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Abençoa-nos agora, a todos os amigos que nos acompanham pela Novo Tempo e os nossos convidados que estão aqui no nosso estúdio. Que a Tua bênção repouse sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. O tema da santificação é um tema muito especial na Bíblia. Mas quando falamos hoje em ser santo ou em santos, a mentalidade nossa, a nossa mente já é levada para Pedro, Paulo e outros mais. Porque esse é o conceito que se desenvolveu na mentalidade geral das pessoas a respeito de santos. Santos são pessoas que viveram no passado, morreram, de alguma forma ressuscitaram, foram para os céus e agem como mediadores. Será que esse conceito é verdadeiro? Será que ele é bíblico? O que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito de santificação ou de ser santo? Vamos começar com a oração de Cristo. Em João 17:17, ele disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus orou para que os discípulos fossem santificados na verdade e que a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdade. Ou seja, se Jesus orou para que todos os seus discípulos fossem santificados na palavra, quer dizer que é possível eu e você também sermos santos pela palavra. A palavra tem o poder de nos santificar. Agora, como é que isso funciona na prática? Bom, é o que a gente pretende aprender hoje. Como Paulo chama os membros da igreja a quem ele dirige suas cartas? Em Romanos 1:7 ele disse: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para seres o quê? Santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo que os membros da igreja em Roma, a carta é aos romanos, né? Foram chamados para ser santos. E quando você lê uma outra introdução de Paulo agora para a igreja de Filipos, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, Paulo diz: vocês, os santos que moram em Filipos. Então, para Paulo, santo
eram aqueles que haviam se entregado a Cristo e que viviam uma vida de relacionamento, de comunhão. É por isso que o grande desafio que a palavra de Deus nos faz é: sede vós santo, como santo é o vosso Pai Celestial. Ou sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Tá bom? Estou voltando Sim, aqui amigo. no João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o que a gente vê hoje no meio cristão é que as igrejas, muitas delas, usam a palavra de Deus, que é a verdade, mas conseguem deturpar, levando as pessoas, muitas das vezes, ao engano e até ao sofrimento. Porque às vezes a pessoa não pode fazer aquilo que está sendo determinado na igreja e ela acaba saindo, porque ela não alcança o que foi pedido para ela fazer. Acaba sendo imposto para ela, com base na própria palavra, para que ela faça. Né? Por exemplo, a questão de dinheiro, que a gente provavelmente vai entrar nesse assunto também. Então, a gente observa assim, que muitas pessoas hoje têm abandonado a fé acreditando que estão ouvindo a verdade, mas não estão conseguindo se enquadrar nela. Então, essa é uma questão bem difícil hoje, nos nossos dias, porque tem a própria palavra sendo usada de uma forma negativa, tem levado pessoas à perdição. Renan, você está coberto de razão. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas usando a Bíblia para escravizar as pessoas em algumas coisas que nem a Bíblia pede, mas tirando o texto de contexto, interpretando de forma errada. É por isso que na primeira semana nós já fizemos questão de apresentar ali regras da hermenêutica, a forma correta de se interpretar a Bíblia. Um outro detalhe, as pessoas querem tirar um texto do seu contexto para servir a pretexto. Então, qual deveria ser a nossa atitude? Tudo que as pessoas ensinarem, na igreja, onde quer que seja, nós temos que perguntar aonde isso está na Bíblia. Mostre isso na palavra. Então, veja, a pessoa não pode pegar um texto isolado e querer ensinar alguma coisa diferente. Na Bíblia, no livro de Atos, vai registrar a história de dois povos, os bereanos e os membros da igreja de Tessalônica. E o autor de Atos diz assim, que foi Lucas, né? Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam uma palavra com toda a avidez e examinaram para ver se de fato as coisas eram assim. Então, tudo que a gente ensina para vocês aqui no programa, na Novo Tempo, ou em qualquer igreja que você for, e alguém está pretendendo ensinar a Bíblia para você, você tem que pegar o que eles estão dizendo e comprovar e usar toda a Bíblia para ver se isso é verdade. Porque tem muita gente por aí pegando um único texto isolado e querendo fazer em cima disso uma teologia. Veja, a Bíblia tem que toda ela ensinar claramente o assunto. E eu não posso confiar na palavra de pessoas, eu tenho que confiar na palavra. Porque quem confia na palavra do homem pode se decepcionar. Mas qual que é o problema? Muitas vezes, quando a gente entra em confronto com a autoridade, nós somos tidos como rebeldes. Mas a gente tem que parar e analisar. A própria Bíblia se contextualiza, ela se responde. Aí a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente tem que tirar isso de dentro da gente e abrir o coração para Deus e se colocar diante dele, para que a palavra de Deus venha santificar a gente, para que a gente saia do erro, porque a culpa também é nossa, da gente não buscar viver anos e anos e anos naquela mentira e achando que é... A gente sabe no fundinho que tinha uma pontinha de mentira naquela verdade que a gente tinha, mas a gente continua. Então a culpa muitas vezes é nossa também, da gente parar, meditar, não só ler a Bíblia, como meditar e estudar ela também. Isso faz toda a diferença, né, pastor? É verdade. Agora, existem líderes de fato religiosos que querem oprimir as pessoas e chama de rebelde quem questiona o ensinamento. Veja, eu sou um líder, eu sou um pastor. Eu não posso chamar de rebelde quem está questionando o que eu ensino. O questionamento vem por quê? Talvez não está claro para a pessoa, ou talvez não seja bíblico. Então eu tenho que repensar. E de fato, qualquer líder religioso, ele tem que dar razão do seu ensino na palavra de Deus. É muito fácil dizer assim, você é rebelde porque está pensando diferente de mim, diferente da igreja. Não, a Bíblia está aí para todos. É como o senhor disse, usa um versículo solto e põe a teoria humana nela e a gente aceita.
Então a culpa tem que ser trazida para a gente também, entendeu? Isso é um alerta para todos nós, não é isso, Renan? Até porque, pastor, a pessoa acha que se ela questionar, ela está errada, ela está com mal, ela está com um espírito ruim no corpo. Então ela não pode expor isso para alguém. E se ela contar isso para alguém, já vão dizer que ela está fazendo fofoca, que ela está tentando fazer com que outras pessoas também se rebelem. Então ela é tida realmente, como minha esposa disse, como uma pessoa rebelde. E a pessoa com medo de acabar até desagradando a Deus, ela acaba se silenciando e deixando a coisa acontecer. Eu falo isso por mim mesmo, porque eu vivi, entendeu, muito tempo dessa forma, mas a partir do momento que eu tomei uma decisão, eu decidi ouvir verdadeiramente a voz de Deus e não dos homens, tudo mudou na minha vida. Amém. Hoje Amém eu por tenho isso. uma outra vida, uma nova vida. Amém. Porque eu aceitei a palavra de Deus, não que o homem passou para mim. Não o que a igreja adventista, não o que a igreja tal, não. É o que a palavra de Deus passou para mim. Hoje eu entendo isso, entendeu? A verdade nunca perde por ser pesquisada. E se nós queremos encontrar a verdade, a pesquisa deve ser aceita. Porque quanto mais pesquisar, mais conheceremos a verdade. Tem medo da pesquisa aquele que tem alguma coisa para esconder. E se você frequenta uma igreja onde quando você questiona o seu líder religioso, quando você encontra alguma coisa na Bíblia que a igreja não está ensinando e você tenta mostrar isso e as pessoas ridicularizam você, criticam você, eu tenho um conselho claro para você. Sai do meio desse povo. Sabe por quê? Porque esse povo não ama a Bíblia. Sabe como procede quem ama a Bíblia? Você descobriu alguma coisa na Bíblia? Vamos sentar aqui, vamos abrir a palavra, vamos deixar que ela diga para nós o que ela quer dizer, vamos olhar do Gênesis ao Apocalipse e estudar esse assunto. Então esta é a postura do sincero investigador da verdade. Agora, se você descobre alguma coisa ou questiona algum ensino da igreja com base na Bíblia, eu estou dizendo com base na Bíblia, e você é taxado como um rebelde, é porque as pessoas estão com medo da verdade. Então, o ambiente que você está, espiritualmente falando, ele não é seguro. Muito cuidado com isso. Nós temos que primar por ambientes onde a palavra de Deus seja objeto de estudo e nós não temos medo de olhar esse ou aquele verso, esse ou aquele livro em busca da verdade, porque é isso que importa. Carlos. Pastor, em relação à santificação, na semana passada o senhor falou em relação à oração que Jesus havia fez, agradecendo ao Pai, inclusive aos que ainda viriam a Ele. Viriam a crer nele. E agora falando das cartas de Paulo, onde nós podemos ser santos. Como é isso? Como eu consigo alcançar isso? Qual a diferença dessa santificação? Seria, talvez o Rildo, Daniele e Yara, que são ligados ao direito, possam ajudar também nessa situação. Como se nós, a partir de crermos em Cristo, nos tornássemos inimputáveis, ou seja, o pecado ou as nossas transgressões não podem mais ser atribuídas a nós? Quando a pessoa se entrega a Cristo, ele não vai deixar de pecar. Mas quando ele peca, ele confessa o seu pecado e entrega a Cristo o seu caso. Então, a consequência, a culpa é perdoada e nós não somos condenados. Então, a grande diferença que nós temos que fazer aqui é que santidade ou santificação, à luz da Bíblia, é diferente do conceito moderno de impecabilidade. Ser santo hoje, na Bíblia, é o conceito de ser separado. De fato, esse é o significado da palavra biblicamente falando. É santo aquele que é separado para uso sagrado. Então, essa pessoa separa-se do pecado do mundo para servir a Deus. Nada tem a ver com impecabilidade. E aí a culpa que ela tinha é lançada sobre Cristo, que é o nosso fiador. Isso é o que nós chamamos de justificação. Hoje vamos aprender sobre santificação e eu vou falar um pouquinho também sobre glorificação. Então, a salvação humana, ela se opera em 3 tempos: passado, presente e futuro. Se eu não compreender assim, a minha teologia, ela está com amuletas. Ela é manca. Eu só posso entender salvação
em relação ao tempo. E isso envolve passado, presente e futuro. Eu vou voltar nesse assunto ainda, tá bom? Antes, Adriano, Eu não sei se foge um pouquinho do assunto. A Bíblia é a salvação, ou seja, a porta de entrada para a gente conseguir a salvação. ela apresenta o caminho da salvação. Isso, o caminho. Porque o livro de Daniel e o Apocalipse, ele é escrito naquela linguagem que muitos não entendem na primeira leitura. Porque eles contêm mensagens específicas para o tempo do fim e que, se tivessem sido declaradas de forma mais aberta, eles teriam sido um objeto de muito mais perseguição do que já foi. Então foi por causa da perseguição. Exatamente. Então, para não se levantar tanto o opróbrio, mas para que o conhecimento ficasse só para os sinceros investigadores. Então, quando você pega um livro, que Daniel e Apocalipse são livros apocalípticos, né? A gente diz apocalípticos porque eles tratam dos eventos finais. Então, por essência, são livros cheios de simbolismos. Só que a própria Bíblia oferece a resposta para o simbolismo. Mas aí, então, compete a investigação para o desvendar desses mistérios. Por isso que voltamos a falar que não deve ser baseado em apenas um versículo. Um versículo. Um pouco aqui, um pouco ali. Temos que ler toda a Bíblia para encontrar o significado geral, tá bom? Minha amiga Eu fiquei com uma Suzana. Uma dúvida que ainda persiste aqui para mim é assim: uma pessoa, a Bíblia então é o caminho para a salvação. Uma pessoa que passou a vida cometendo crimes, crueldades, não agiu de uma forma boa, mas lá no final da vida ela resolve pedir para Jesus o perdão e dizer que acredita e se converter. Ela vai ser salva, segundo a Bíblia. E uma pessoa que passou a vida inteira fazendo bem, conhece a Bíblia, mas não acredita, ou não segue, ou não acredita em Jesus, mas agiu como uma boa pessoa durante a vida, se ela não acreditar em Jesus antes de morrer, ela não tem salvação. Se Cristo é a única fonte de salvação, se ela teve a oportunidade de conhecê-lo, conheceu, mas não aceitou, ela não tem salvação. Jesus contou uma parábola sobre esse assunto. Não sei se você se lembra. Jesus disse assim, um dono de uma fazenda, ele contratou vários trabalhadores para a sua vinha. E ele, 6 da manhã, saiu e encontrou na praça alguns trabalhadores. E disse assim, venham trabalhar para mim e eu vou pagar para vocês 1 denário. 1 denário era o que se pagava para um trabalhador ao longo de um dia. Era um dia de trabalho de um trabalhador comum nos dias da Bíblia. E vários vieram. Só que ele precisava de mais funcionários. Ele foi às 9 da manhã e encontrou mais gente. E disse, vocês vão trabalhar para mim e eu vou pagar para vocês um preço justo. E eles foram. Ele foi 12:00 e buscou mais alguém. Ele foi 3 da tarde e buscou mais alguém. E ele foi 5 da tarde e buscou mais alguém. Quando deu 6 horas, ele pediu o seu administrador para acertar contas, mas começando com os que chegaram por último. Aí ele chamou os que chegaram 5 da tarde e disseram, aqui está o salário de vocês. E ele pagou 1 denário por 1 hora de trabalho. Chamou os que chegaram às 3 e pagou 1 denário por 3 horas de trabalho. Chamou os que vieram meio-dia e pagou 1 denário por 6 horas de trabalho. Chamou os que vieram às 9 da manhã e pagou 1 denário por 9 horas de trabalho. E chamou os que vieram 6 da manhã e pagou 1 denário por 12 horas de trabalho. Quando aqueles que chegaram 6 da manhã viram que eles receberam a mesma quantia que aquele que chegou 5 da tarde, eles indignaram-se contra o dono da fazenda. Eles disseram, mas isso é injusto. Nós trabalhamos no calor do sol o dia inteiro e ganhamos 1 denário. Esses aí chegaram 5 horas, trabalharam 1 hora e ganharam 1 denário. Isso é injusto. E aos nossos olhos parece mesmo injusto. Aí o Senhor disse assim para eles, quanto é que eu combinei com vocês? Eu não combinei 1 denário? Então eu estou sendo honesto com vocês. Agora, vocês estão dizendo que eu sou ruim porque eu quero beneficiar as pessoas com o meu dinheiro? Por que Jesus contou essa história? Para dizer que nós não somos salvos por tempo de casa. Não importa se você está na igreja há 40 anos servindo a Deus. Não importa se você chegou esse ano. O que importa é que você chegou. O que importa é que você aceitou em algum momento.
Agora, felizes aqueles que já estão em casa há 40 anos, porque o Evangelho só traz bênção para a nossa vida. E quem sabe, quem aceitou o Evangelho mais cedo, se livrou de um câncer, se livrou de uma doença, se livrou de uma enfermidade, se livrou de uma má família, porque o Evangelho traz bênçãos. Quem chegou na última hora, aproveitou uma hora. Mas nós não somos salvos por tempo de casa. Nós somos salvos é pela graça. É isso que Jesus ilustrou. Certo? Bom, nós devemos ser santos. A Bíblia é o caminho que nos mostra como ser santos. O que mais ela informa sobre esse tema? Nós vamos para o intervalo. E assim que voltarmos, a gente continua o tema da santificação. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre santificação. Eu tenho em minhas mãos um guia, pode ser seu. Aqui você tem todos os temas que o programa estuda. Basta você ligar para nós em hora comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode também acessar nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 129-8100-1615. Peça agora o seu estudo, nós enviamos para a sua casa, é um presente da Novo Tempo e nós só podemos fazer isso por causa do seu apoio, você que já é anjo da esperança. Se você ainda não é um anjo da esperança, mas quer apoiar o ministério da Novo Tempo, ligue para nós em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 30 30. Torne-se um anjo da esperança e continue ajudando a Novo Tempo a levar esta mensagem àqueles que ainda não conhecem. Quando terminamos o primeiro bloco, estávamos falando a respeito de salvação. Falamos do ensino de Cristo, da parábola dos trabalhadores da vinha, e agora temos uma pergunta que a Bíblia vai responder para nós. Quão necessária é a santificação? Hebreus capítulo 12, verso 14, assim diz a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou me dirigir a vocês mais uma vez, que participaram do primeiro bloco, falando, sobre a angústia de às vezes estar numa igreja que não se ensina a verdade e se questiona quando você pergunta ou critica. Com base nesse texto, o que nós aprendemos? Ninguém vai ser salvo sem buscar a santificação. Aí eu pergunto, quantas vezes na igreja você já ouviu um sermão ou um ensino sobre o tema da santificação? Quantas vezes na sua igreja alguém já fez um sermão ou ministrou um estudo a respeito da santificação? Olha o que a Bíblia está dizendo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Agora, por que as igrejas não ensinam esse tema? É muito simples, porque muitas igrejas se focam em apenas um tema ou dois temas e a vida inteira passam trabalhando em cima disso. Enquanto que a Bíblia tem centenas de assuntos a serem pesquisados. É por isso que a Bíblia é a única fonte segura de informação e ela aponta o caminho da vida eterna. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então eu preciso ser santo. Mas o que é ser santo? Então vamos voltar agora na questão da santificação. Os santos apóstolos e profetas assim eram chamados, mas quando você olha para os profetas, olha, por exemplo, para Davi, um homem que tanto escreveu na Bíblia e que é considerado um homem segundo o coração de Deus. Quem é Davi? Um homicida, um adúltero. Então você vai encontrar pessoas que são chamadas de santas, mas que tiveram pecados. Por quê? Porque na Bíblia, santificação nada tem a ver com impecabilidade. Santificação tem a ver com ser separado por Deus. E mesmo que a pessoa caia, ela se levanta. A Bíblia ensina isso, 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes se levanta. E Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nós só podemos entender santificação quando a gente entende que a salvação é um processo em 3 tempos. Eu vou explicar, então, quais são esses 3 tempos da salvação. Sim, meu amigo? Pastor, a gente, Renan. no mundo cristão, as igrejas,
costuma-se dar muitos objetos durante os cultos. Particularmente, eu recebia todo dia alguma coisa Uhum. para levar para casa, alguma coisa ungida, um sabonete ungido, um sal ungido, um óleo ungido, uma cruz, uma chave. Então, isso, hoje, no nosso entender, né, com o que nós temos recebido pela palavra de Deus sendo de uma forma pura para a gente, acaba que muitas pessoas acabam desviando a fé delas de Deus e colocando nesses objetos, porque ela fica ali, por exemplo, são 3 semanas, 7 semanas, 10 semanas, luz. A gente já viu situações até de levar uma vela para a igreja, para poder acender uma vela na igreja no culto. Então isso acaba fazendo com que as pessoas elas se desviem um pouco da palavra pura e vá confiar nesses amuletos. Então acaba sendo também uma forma de adoração, o desvio da adoração real. E uma outra colocação é que às vezes a pessoa não adora uma imagem, mas ela adora uma casa, ela adora um veículo, ela põe um filho, um pai, a mãe, acima de Deus na vida dela. Torna-se um ídolo na vida dela. Isso. Torna-se. Isso. Você sabe por que tantas religiões mexem com tantos objetos? É porque eles têm que materializar a fé na ausência do argumento bíblico. Se você não tem a Bíblia e a verdade para ensinar, como você mantém as pessoas cativas? Você mantém tentando materializar a fé. E aí vem essa história de campanha disso, campanha daquilo, objeto disso, objeto daquilo. Sabe o que é isso? Marketing para se ganhar dinheiro. Porque tudo é vendido. Tudo é vendido. E as pessoas estão vendendo esses objetos para ganhar dinheiro com a desculpa de que isso vai trazer algum benefício para a pessoa. E eu posso estar falando para você, que já comprou e tem até em casa um monte de objeto, não tem? Eu quero dizer para você que esses objetos não têm valor nenhum, amigo. Não tem. Sabe por quê? Porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não diz que esse objeto, que essa água, que esse óleo vai passar a ter valor porque eu orei, porque eu levei para o monte, porque trouxe de Israel. Que história é essa? Nós estamos voltando à Idade Média na venda de indulgências. Eu estou tentando vender salvação para as pessoas, vender bênçãos espirituais, comprando objetos, sei lá o quê. Nada disso funciona. Essa história de põe um copo d'água, eu vou orar e você vai beber, vai ser bom para você porque a água faz bem. É só isso. Agora, achar que esse é um benefício espiritual, não tem. Então, amigo, abre o olho com essas coisas. Onde que está na Bíblia esse procedimento? Quando é que Cristo te ensinou a pegar esses objetos e ficar venerando? Quando ele te ensinou isso? Que apóstolo ensinou isso? Você vai perceber que ninguém dá texto bíblico para isso. Não é verdade, Renan? Ninguém dá texto bíblico, mas fica iludindo as pessoas. Então, nós temos que parar de acreditar no que as pessoas ensinam e pensar no que a Bíblia ensina. Daniele? É só com relação a Maria, que quem é católico venera e tem o argumento forte de que ela ascendeu ao céu. E eu queria que o pastor, como conhece a Bíblia, dissesse se tem fundamento esse argumento dos católicos. Não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que Maria ressuscitou, nem que foi assunta aos céus. A igreja cristã primitiva não cria nisso. Por séculos a igreja não creu. Você sabe que o tema da Assunção da Virgem Maria é uma doutrina da Idade Média. Só se passou a ensinar que ela havia ascendido aos céus na Idade Média. Então, veja, até a própria proposta da ascensão é tardia. Então, na Bíblia não tem nenhum texto. E eu repito, eu creio na santidade dessa mulher, como creio na santidade de Pedro, Paulo, acredito na salvação de todos eles. Mas, segundo a Bíblia ensina, e nós vamos ver aqui também no programa, eles só vão ressuscitar quando Jesus voltar. Antes disso, ninguém ressuscitou, muito menos tem função mediatória. Porque aí você está colocando alguém, ou tentando colocar alguém, no lugar que é de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Mas também não seria errado as pessoas usarem os objetos dele? Não seria meio que um amuleto, tá adorando? Não é porque não é possível. Nós não temos mais nada dele. Nós não temos nenhum objeto dele. Nada mais se tem dele. Na época,
não se usaram na época? Eu acho que as pessoas não fizeram por orientação divina nem do apóstolo, fizeram por sua fé. É o que mencionei na pergunta do nosso amigo. Então elas usaram porque acreditavam na fé do Deus de Paulo. E Deus foi complacente com essas pessoas. Você percebe como as pessoas pegam um texto da Bíblia para querer ensinar uma coisa que ela não está ensinando? Até o momento é o que eu entendia. É verdade. E por certo muitos pensam assim. Mas nada como a Bíblia. Então o que significa ser santo para concluir? Salvação tem a ver com santidade e vice-versa. Agora, a salvação ela se opera em 3 tempos. No passado, Paulo chama de justificação. No presente, santificação. No futuro, glorificação. O que é justificação? É quando você aceitou a Cristo como teu salvador pessoal. Quer um exemplo claro de justificação na Bíblia? O ladrão na cruz. Ele disse assim para Jesus: Senhor, quando o Senhor vier no teu reino, o Senhor se lembra de mim? E Jesus falou assim: eu vou te dizer uma verdade agora, você vai estar comigo no paraíso. O ladrão foi o quê? Justificado. Toda a sua vida de culpa foi perdoada. Cristo pagou o preço por ele. Ele foi justificado. Naquele exato momento a sua culpa foi perdoada. Quando eu e você, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos justificados. Ou seja, toda a nossa culpa passada, ela é perdoada. Isso é salvação no passado. Eu fui justificado. Agora que eu fui justificado por Cristo, eu inicio um processo de quê? Santificação. E o que é santificação? É crescimento na graça de Deus, crescimento no conhecimento. E a santificação é um ponto ignorado pelas maioria das religiões. Se Cristo me salvou, Ele salvou para quê? Para que eu viva no pecado? Não, Ele me salva para que eu viva uma vida de liberdade. Então eu vou aprender agora na Bíblia qual é o estilo de vida cristão. Qual é esse estilo? Então eu vou crescer agora em graça, em conhecimento. E aí, uma vez que eu fui salvo por Cristo, eu vou agora começar a fazer o quê? A praticar as boas obras naturalmente, porque eu fui salvo. Cristo habita em mim. Então agora eu vou começar a aprender o que é certo e o que é errado. Vou viver o que é certo, deixar o errado de lado. Eu vou cada vez mais me separando do mundo, do pecado, para viver uma vida de consagração a Deus. E esse contato diário com Deus é o que nós chamamos de santificação. E o que é glorificação? É a transformação que só vai acontecer quando Jesus voltar. Que transformação é essa? É o nosso corpo que é pecaminoso, deixará de ser pecaminoso para ser igual ao corpo de Adão antes do pecado. Isso é glorificação. Essa transformação ela só vai acontecer quando Jesus voltar. Então, para quem aceitou a Cristo como Salvador, hoje ele vive no segundo passo, que é a santificação. E o terceiro só será dado quando Jesus voltar. Então, o que é santificação? É viver na presença de Jesus todos os dias. E para ilustrar isso, o que é viver na presença de Cristo, Jesus disse assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, sabe o que disse Jesus que é a santificação? É você estar ligado ao tronco. E quando a videira está ligada ao tronco, ela produz frutos naturalmente. Esses frutos é santificação. É a vida do cristão, fazendo bem às pessoas, respeitando as orientações da Bíblia, guardando a lei de Deus, crescendo em intimidade com Ele, através da oração, do estudo da Bíblia, do testemunho cristão. Isto é santificação, é estar ligado à videira. E é impossível estar ligado a Ele e não produzir frutos. Juliana? Você falou do ladrão, né? Que estava lá do lado de Jesus e ele, como muitos que são colocados como santos, que têm os seus devotos por aí, foram pessoas que foram especiais, estiveram em algum momento muito perto de Cristo. Por que é que ninguém nunca falou do ladrão? A humanidade nunca santificou esse ladrão. Por que nós escolhemos no que acreditar? No que é mais fácil para nós?
naquilo que a gente pode apalpar, naquilo que a gente pode pegar. Tem o São Fulano, Santa Fulana, mas o São Ladrão não teve. E ele foi, de certa forma, ele foi absolvido. Jesus falou para ele, você vai estar comigo. Sim, Jesus garantiu que ele está salvo. É uma escolha que o ser humano faz. Ele escolhe no que ele quer acreditar, naquilo que é mais fácil para ele. A tradição surge, né, às vezes, de forma inexplicável, né? A tradição é assim. Ela surge de uma forma, às vezes, inexplicável. Ou, às vezes, ela se apega a um fato da história para se construir toda uma tradição em cima disso, que assume um significado que alguém deu para ela, não que a Bíblia desse. Então, a gente não sabe por que não se elegeu ele e tantos outros. Ele ficou muito perto de Cristo, né? Ela morreu ao lado Ele dele. recebeu a bênção ali. É verdade. E morreu ao lado dele. É. Daniele? Pastor, com relação às pessoas que foram justificadas, aceitaram a Jesus e tiveram uma vida santificada, como Irmã Dulce na Bahia, como tantas outras pessoas que glorificaram a Deus e tiveram uma vida destinada à caridade. Como é que eu, com toda a minha imperfeição e muito longe, né, de uma vida santificada dessas pessoas, posso me sentir especial perante Deus? Teria como, assim, tem horas que eu digo assim, nossa, então eu não vou ser salva nunca, porque se eu for me comparar com essas pessoas que foram tão boas, é como se a salvação ficasse até mais longe. Talvez a dificuldade que você tenha é por causa do critério que você está usando. Você está achando que elas podem ser salvas pela quantidade de obras que fizeram? Então, o seu Também. critério está errado. Alguém pode passar 100 anos fazendo boa obra e não vai ser salvo por causa disso. Porque nós não somos salvos pelas obras. Só Deus sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Mas o que a Bíblia ensina é que nós somos salvos exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Então, se a pessoa aceitou a Cristo como Salvador, Deus vai salvá-la. E se ela aceitou de fato, ela vai naturalmente produzir boas obras na vida dela. Agora, alguém pode produzir boas obras na vida sem mesmo acreditar em Deus. Não é um fato isso? Não tem muita gente bondosa que faz muita caridade por aí e não acredita em Deus? Então, qualquer caridade que não é resultado de um relacionamento com Deus, nenhum valor tem. Agora, se a boa obra que eu faço é resultante de um relacionamento com Deus, ela tem valor. Salvífico? Não, porque eu sou salvo pela graça. Ela tem um valor apenas de demonstrar que eu estou salvo. Então, quem é justificado, eu vou voltar aqui a esse slide, quem é justificado pela fé em Jesus Cristo, naturalmente ele vai praticar boas obras. Agora, é possível praticar boas obras estando longe de Jesus. Só que essa boa obra não tem valor nenhum. Ela até pode trazer fama para alguém aqui na terra. Até pode alguém considerar essa pessoa boa porque fez caridade. Mas se ela estiver desassociada de Cristo, nenhum valor tem. Então, como é que você vai ser salvo? Não se compara com outras pessoas. E ninguém deve se comparar com ninguém. Você deve pensar no que Jesus ensinou na parábola. Aquele que chegou cedo, chegou 9, chegou meio-dia, chegou 5 da tarde, todos ganharam um denário. Por quê? Porque o dono da fazenda quis assim. Então não importa que hora você chegou, não importa quanto você trabalhou. O que importa é que você aceitou. Eu te pergunto, aquele ladrão na cruz que Jesus salvou, quantas boas obras ele fez? Quantos mandamentos ele guardou? Quanto estudo bíblico ele deu para alguém? Quantas vezes ele foi na igreja? Então, se alguém não devia ser salvo, era ele. Porque ele nunca fez nada. E o que a história dele prova para mim e para você? Que você não é salvo pelas coisas que você faz. Você é salvo pela grande misericórdia de Deus. E se eu e você um dia estivermos nos céus, é por causa dessa misericórdia e não por causa das nossas obras. Então, amigos, eu e você temos que pensar. Sabe qual é o grande problema do cristianismo? E às vezes nós vivemos perdidos dentro da igreja.
É que a nossa relação cristã é com a instituição. É com a igreja. Não. Cristianismo é você e Cristo. Cristianismo é você nas madrugadas com Deus. É você enquanto trabalha, enquanto caminha. É você nos dilemas da vida. É você e Deus. Isso é cristianismo. O que você faz na igreja, na sociedade, aí fora, isso é resultado do que você tem de relacionamento. E é por isso que no Brasil a gente tem tantas pessoas que são más, são corruptas, roubam, matam. Sabe por quê? Porque não passa tempo com Jesus Cristo. Não sabe nem quem Ele é. E Jesus foi duro no discurso dele, mas ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Se você amar um, vai ter que odiar o outro. E quando você não se entrega para Jesus, automaticamente você se coloca no terreno de Satanás. Não, pastor, eu não tenho nada com o diabo. Bom, se você tem com Cristo, você não tem com o diabo. Mas se você não tem com Cristo, você tem com o diabo. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Então, quem não se entrega a Cristo completamente, coloca-se à mercê de Satanás. Para quê? Para ser usado por ele. E começa com pequenas coisas, vai aumentando, aumentando. O diabo vai aumentando o domínio sobre a pessoa, até que daqui a pouco ele faz uma coisa que, ao nosso ver, é uma loucura, uma atrocidade. Tirando vidas inocentes, atirando sem pensar, matando, roubando. Por que está fazendo isso? Porque foi se colocando no caminho de Satanás, à mercê dele. Escolheu ficar longe de Jesus. Você percebe o risco que é ficar longe de Cristo? É um risco, porque se você fica longe de Cristo, você se torna uma desgraça para as pessoas. Um cheiro de morte para a morte. É assim que a pessoa se torna quando se põe longe de Cristo. Agora, quando você se coloca perto de Cristo, você passa a tratar as pessoas com amor, com carinho, com igualdade, com mansidão. Sabe por quê? Porque cada ser humano assume uma dimensão, um valor incalculável. Porque todo ser humano, não importa quem seja, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu queria que você pensasse nisso. Cíntia vai vir cantar mais uma música. Enquanto ela cantar, eu queria que você pensasse: tem Deus desenvolvido em mim a santificação? Eu estou ficando perto dele, como uma videira, estou agarrada ao tronco para produzir frutos. Pensa nisso, enquanto você ouve essa música. Não saberia como compreender os segredos insondáveis do infinito ser. Eu não saberia como explicar os propósitos e planos de seu vasto saber. Por isso minha fé não se baseia em explicações, nem milagres surpreendentes. Eu preciso ver as evidências que tenho, dispensam as demonstrações e me alegro somente em crer. Posso comprovar, mas também não posso
posso duvidar de um Deus que é criador. Eu não posso explicar, mas sei que a sua imensa graça me resgatou. Eu jamais poderei entender o mistério de um amor eterno dedicado a mim. Então só preciso crer, confiar e Por isso minha fé não se baseia em explicações, nem milagres surpreendentes. Eu preciso ver as evidências que tenho, dispensam as demonstrações, e me alegro somente em crer. Eu não posso comprovar, mas também não posso duvidar de um Deus que é criador. Eu não posso explicar, mas sei que a sua imensa graça me resgatou. Eu jamais poderei entender o mistério de um amor eterno dedicado a mim. Então só preciso crer, confiar e fim. Eu prossigo em conhecer ao Senhor e seu Espírito eterno, eu sei, me guiará até que eu veja face a face o meu Salvador lá no céu. Eu não posso comprovar, mas também não posso duvidar de um Deus que é criador. Eu não posso explicar, mas sei que a sua imensa graça me resgatou. Eu jamais poderei entender o mistério de um amor eterno dedicado a mim. Então só preciso crer. Eu só preciso crer em ti. Eu só preciso crer, confiar e fim. É isso mesmo, o que nós precisamos é crer, é confiar. Confiar que a obra de Deus ela vai se fazer em nossa vida à medida que nós permitirmos. E se formos permitindo mais e mais, o Espírito vai trabalhando em nosso coração e fazendo as mudanças necessárias para que a nossa vida esteja em harmonia com a vontade dEle. Isso é santificação, crescer na graça, no conhecimento de Jesus. E isso só vem através da palavra, através da comunhão, da oração, do testemunho aos amigos, da verdade que você está aprendendo.
Pode ser que algumas coisas que nós dissemos no programa hoje não soaram bem ao teu ouvido. Pode ser que não te agradou. Desculpa, não queremos ofender ninguém, mas nós temos uma função aqui. A função é de alertar, é de chamar a atenção para a verdade. Agora, se você puder gastar um tempo com sua Bíblia, tirando a prova dos 9, pergunte-se o que você faz, se a prática religiosa que você tem, ela tem base na Bíblia. Se ela não tiver, quem sabe a gente não tem que reavaliar os conceitos. O desejo nosso ao trazer esse tema à lume é que você conheça a verdade. Que todos nós conheçamos a verdade, porque só a verdade liberta. E eu espero que essa verdade, quando chegar em nossas vidas, ela produza a mudança necessária e nos coloque no caminho da salvação. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por mais um estudo da Tua Palavra, por entendermos que no passado fomos salvos na justificação. Estamos sendo salvos na santificação e seremos salvos na glorificação. Obrigado por esse plano que o Senhor estabeleceu. Ajuda-nos a vivê-lo de acordo com a Tua vontade. Em nome de Cristo. Amém. Nos vemos na próxima semana com mais um tema da Palavra de Deus. Até lá.